Pessoal, Gênesis capítulo 2, versículo 7. O livro de Gênesis é o livro mais fácil de achar, né? Fica depois do índice. Então abra lá, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém? Amém? Diz assim, olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, quer fechar ela, deixar ela do ladinho. Esse aqui é o trecho da palavra de hoje para nós, amém? A criação de Deus. A criação de Deus. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou falar hoje sobre a história do Pinóquio, tá? Mais uma vez, pessoal, eu quero reafirmar isso. Eu gosto de pregar com coisas, né, com argumentos do dia a dia, com coisas que vocês conhecem, porque aí vocês conseguem assimilar melhor a palavra, amém? Então nós vamos fazer uma síntese aqui, né, entre a história do Pinóquio e a palavra de Deus. Veja bem, Deus criou o homem, a mulher, porque Deus tinha planos para o homem e para a mulher. Preste atenção nisso. Eu imagino Deus, né? Quando eu fecho os meus olhos, às vezes eu tento imaginar Deus criando o homem. Você já imaginou isso já? Como que Deus criou o homem, né? Eu acredito que Deus, ele foi muito específico na criação dele. Como assim, pastor? Eu acredito que Deus não fez um boneco de barro qualquer e soprou ar nas narinas dele. Eu acredito que Deus, ele foi bem específico. Como assim? Ele deve ter criado osso por osso. Eu acredito nisso. Que Deus criou desde o osso mais pequeno, que é aquele osso, o estribo, né, que está lá dentro da nossa cabeça, até o osso mais grande, que é o fêmur da nossa perna. Eu acredito que Deus tenha criado cada vértebra das nossas costas. Tudo do pó, pessoal. Eu acredito que Deus, ele criou todos os músculos do corpo. Eu acredito que Deus colocou antes dos músculos, Deus criou as veias, Deus cobriu tudo isso com carne, mas tudo feito do pó. Eu acredito que Deus tenha feito cada fio de cabelo com pó, o globo ocular, os dentes, a língua. Eu acredito que Deus fez um boneco assim completo, bonito, e depois soprou nas narinas, e aquele boneco de barro foi feito alma vivente. Assim foi a criação. Agora preste atenção. Quem conhece aqui, pessoal, a história do Pinóquio? Alguém conhece a história do Pinóquio? Vocês devem ter ouvido falar do Pinóquio, né? Quando vocês eram pequenos, né? A mãe de vocês deve ter falado para vocês sobre a história do boneco de madeira, né? Talvez vocês não se lembram mais da história. Como que foi a história? O Pinóquio nasceu porque o Gepeto queria ter uma família. Diga assim, o Gepeto queria ter uma família. Veja bem. Então olha só, foi um desejo que estava no coração do Gepeto. O ingrediente dessa história, pessoal, foi o amor. Foi através do desejo de um homem de ter uma família. Mas o Pinóquio nem sempre foi um boneco de madeira, pessoal. E aqui que a história começa. O Pinóquio, antes dele ser um boneco, ele só falava na história, tá? Ninguém acredita que existe um boneco por aí que fala, tá? Eu não estou estimulando vocês a acreditar que existe um boneco de madeira que caminha e que fala, tá? Mas eu estou contando para vocês de uma história, tá? Na verdade, uma história, sem H, é algo que não existe, é uma fábula, tá bom? Aí o que aconteceu? O Pinóquio só falava, ele era só um tronco, ele só falava, mas o Gepeto foi moldando ele. O Gepeto deu para o Pinóquio, pessoal, uma boca. O Gepeto deu olhos para o Pinóquio. O Gepeto deu orelhas, deu uma cabeça. Preste atenção, o Gepeto fez os braços dele. Mas chegou um momento em que o Gepeto fez as pernas do Pinóquio. E quando o Gepeto terminou de fazer as pernas do Pinóquio, o Pinóquio saiu correndo. Enquanto ele tinha só a boca, ele só falava.
Mas quando o Gepeto fez as pernas, ele saiu correndo. Preste atenção, porque aqui vem uma sabedoria para a nossa vida. Uma palavra de sabedoria para a nossa vida. Muitas vezes nós nos encontramos, e sempre é assim. Quando nós chegamos até Jesus, nós somos só um simples galho falante, um pedaço de tronco que fala. Simplesmente temos uma boca. E muitas vezes nós falamos muita coisa com a nossa boca. É ou não é verdade? Sem Jesus nós falamos com a nossa boca que nós conseguimos, que nós vamos adiante, que nós fizemos e acontecemos. Mas na verdade nós só temos uma boca. E ninguém faz nada só com uma boca. É necessário os membros, os braços e as pernas. Aí quando Deus ele molda a nossa vida, quando Deus ele coloca a imagem dele dentro de nós, muitas vezes nós nos tornamos presunçosos e saímos correndo para longe do nosso Criador. Tem muitos hoje que se encontram assim, correndo do seu Criador. Será que você se encontra assim dessa forma hoje? Olha só o que aconteceu, o Pinóquio saiu correndo para longe do Criador dele e ele arrumou confusão. Imagine só um boneco falante andando na rua, fazendo um monte de confusão. Sabe o que aconteceu? O Gepeto acabou sendo preso por causa daquele boneco ali. E o Pinóquio ficou longe do Criador dele. Não pôde mais ter contato com o Criador dele por algum momento. Ficou preso. O que aconteceu? O Pinóquio foi para casa, pessoal. E aí ele ficou com fome. Só que o Gepeto ainda não tinha terminado a roupa dele, ele estava todo esfarrapado. E aí o Pinóquio saiu na rua para pedir comida. E era inverno naquela época lá. Sabe que com um boneco falante ganha na rua? Não ganha nada. Ganha pedrada. O que aconteceu? Jogaram um balde de água fria nele em pleno inverno. Aí o que aconteceu? O Pinóquio foi para casa. E ele decidiu fazer fogo. E ele decidiu botar os pés dele perto do fogo. E de manhã cedo o Pinóquio acordou e não tinha mais pé. Veja bem. Quanta sabedoria essa história traz para nós. Deixa eu contar para vocês. Muitas vezes nós agimos assim. Como eu disse, presunçosos. Achamos que o segredo do nosso sucesso está em nós mesmos. Na força do nosso braço e na nossa sabedoria. Acabamos nos afastando da presença de Deus. Pessoal, o que eu falo para vocês aqui hoje não é conhecimento de que eu vi na vida das pessoas. São coisas que aconteceram na minha vida. Eu um dia estive nessa condição como um Pinóquio. Quando eu cheguei até Deus, eu não tinha nada, porque todos quando chegam até Deus não tinham nada. Tem até alguns que dizem assim, eu deixei tudo por Jesus. O que você deixou? Sem Jesus nós não temos nada. Amém? É ou não é verdade? Nós não tínhamos nada, eu cheguei até Jesus, não tinha nada mesmo. Era só um pedaço de tronco, falante, e falava muita coisa. E falava que acontecia, que fazia, mas não fazia nada. Aí Jesus moldou a minha vida, me deu um aspecto, me deu braços, me deu pernas, e eu corri para longe dele, para longe do meu Criador. E longe do meu Criador eu só achei confusão, só achei problema. Mas mesmo os problemas que eu criei, Deus assumiu por mim esses problemas. Porque Deus é Pai. Preste atenção. Deus, Ele assume os seus problemas porque Deus é o seu Pai. Não pense você que quando você chegar cheio de problema para Deus, Deus vai dizer assim, vai lá resolver. Deus não faz isso. Porque Ele trabalha através da graça. Deus é Pai, Deus dá tutela. Deus assume os seus problemas. Deus assumiu o teu problema lá naquela cruz. E não foi só um problema. Não foram os problemas que você criou até você se batizar. Preste atenção. Muitas pessoas acreditam que Jesus morreu pelos pecados dela até ela se batizar. E se pecou depois disso, está por conta própria. Que sacrifício perfeito foi esse que Jesus fez na cruz? Que não teve poder para curar todo o teu pecado até o final da tua vida, para te perdoar de todo o pecado, foi só de algum pecado. Você sabia que o sacrifício que eles faziam antigamente, antes de Jesus, ele era válido por 1 ano, aquele sacrifício. A pessoa, ela estava imunizada do pecado por 1 ano, o sacrifício que eles faziam.
Só que a palavra de Deus diz que esse sacrifício que eles faziam antes não era perfeito, mas o sacrifício que foi feito na cruz foi perfeito. Jesus assumiu todos os seus problemas, todos os seus pecados. Ele assumiu desde o início da sua vida até o final da sua vida, porque quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era. Amém. Você sabia disso? Quando Deus te chamou, Ele sabia quem você era. Quando Deus te chamou, Ele sabia a forma como você vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Jesus sabe, Deus sabe a forma como você vai morrer. Quando Jesus te chamou, Ele sabia o que você vai fazer amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado e no domingo. Ele sabia tudo, e Ele assumiu o problema, porque Ele assumiu a postura de seu Pai. Deus é seu Pai. O Gepeto assumiu a bronca do Pinóquio e acabou preso. E o Pinóquio ficou sem a presença do Criador dele. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sem a presença do Criador. Mas como nós temos perna, nós vamos tentar achar comida sozinhos, sim ou não? Nós vamos tentar salvar a nossa vida por nós mesmos. E acabamos levando um balde de água fria na nossa cabeça, em pleno inverno. É isso que acontece muitas vezes. E quando nós acordamos de manhã, nós não temos mais pé, porque nós gastamos o nosso pé correndo da presença do nosso Criador. Mas sabe o que acontece? Nessa manhã alguém bate a porta. E quando nós vamos atender, é o Criador que está lá. O Gepeto voltou para casa e fez pés novos para o Pinóquio. O Pinóquio ficou tão feliz. Você deve lembrar da história. Se você não lembra, deixa eu refrescar a sua memória. O Pinóquio ficou tão feliz que pulou no colo do pai dele e beijou o rosto do pai dele. E não parava mais de beijar o rosto do pai dele, porque ele sentiu o amor do Gepeto, ele sentiu o cuidado do Gepeto, a proteção do Gepeto, que ele só tinha com o pai dele. Aí o que aconteceu? O pai dele disse assim: é importante que esse menino aprenda, ele tem que ir para o colégio. Você sabia que Deus acha importante você aprender a palavra dele? Porque tem muitas pessoas que estão sendo iludidas pelo diabo. A ilusão acontece. O diabo é um grande ilusionista, pessoal. Preste atenção, olha aqui para mim. O que é um ilusionista? O ilusionista é um mágico. Ele te mostra uma coisa na frente, mas por trás ele está fazendo outra. E você não percebe que é uma mágica acontecendo ali, mas que na verdade é um truque. Não é uma magia, é um truque que está acontecendo. O diabo faz truques com a nossa vida. Muitas vezes eu mesmo me iludi com ilusões assim. Porque como diz o pastor David, o diabo mostra só o início da festa, mas ele não mostra ninguém jogado na sarjeta depois. O diabo, não é, pastor David, mostra as pessoas usando droga, e é legal a euforia de usar droga, né? Porque se fosse ruim usar droga, ninguém usava. É bom, mas o diabo nunca mostra o final do usuário de droga. Qual que é o final do usuário de droga? O diabo nunca mostra isso. O diabo mostra só a parte boa, mas por trás ele está fazendo um truque para te iludir e para te segurar. Então preste atenção. O seu pai hoje está interessado em te ensinar a palavra dele. O Gepeto viu que era importante o Pinóquio aprender, ir para a escola, porque ele ia se tornar um bom cidadão, um menino bom. Deus quer dar formação para você ir lá na sociedade, para você ir lá na sociedade e representar o nome da família de Deus. Nós temos bancos aqui, pessoal, que estão vazios. E sabe qual que é o plano de Deus para Tapejara? O plano de Deus para Tapejara é que nós vamos encher esse banco aqui com os nossos amigos. Mas nós não podemos ir lá fora como bonecos de madeira. Nós temos que ir lá fora como filhos de Deus, na autoridade do nome de Jesus, sabendo quem nós somos. Aí o que aconteceu? O Pinóquio, ele pegou a cartilha. Agora preste atenção. O Gepeto, ele fez um sacrifício para o menino ir para a aula. Ele vendeu o que ele tinha de mais precioso. O Gepeto fez isso, fez um sacrifício, vendeu o que ele tinha de mais precioso e comprou uma cartilha para o Pinóquio ir para a aula. O que aconteceu? O Pinóquio, ele saiu de casa feliz. E o Pinóquio saiu fazendo conta. Ele disse: no primeiro dia eu vou aprender a ler, no segundo dia eu vou aprender a escrever, no terceiro dia eu vou aprender matemática, no quarto, no quinto e no sexto. E ele olhou para fora na rua, quando ele estava andando, e ele enxergou uma carroça de marionetes e parou de fazer conta e ficou ali olhando para a carroça de marionetes, o show que estava acontecendo ali. Olha aqui para mim. Deus, ele moldou
a semelhança dele no seu rosto. Deus sonhou com você para a família dele. Deus te quer para a família dele. Deus te deu um nome, um sobrenome. Ele é o seu pai, Ele assume o seu problema. Deus, Ele quer que você aprenda a palavra para que você seja bem sucedido. Mas o diabo vai tentar te parar no caminho, tentar te confundir com coisas que estão acontecendo ali. Tem muitas pessoas que estão paradas no caminho da vida. Tem muitas pessoas que não entendem mais que essa vida vai acabar, que um dia nós vamos entrar na eternidade e que nós precisamos estar de bem com o nosso Pai. Glória a Deus. Muitos estão perdidos nos seus próprios negócios, querem construir, fazer dinheiro, ter mais coisas. E se esquecem que tudo isso a traça vai consumir, a ferrugem vai consumir, mas que a salvação é eterna e é para sempre. E o diabo fica ali iludindo na carrocinha dele. Pessoal, olha só. Depois que o Pinóquio pegou aquela cartilha para ele ir para a aula, e quando ele parou para olhar aquela carroça, ele demorou muito tempo para encontrar o pai dele de novo. Começou uma série de desventuras na vida do Pinóquio. Preste atenção, o Pinóquio, ele acabou sendo iludido, foi vendido para o circo. Lá no circo o Pinóquio foi açoitado. O Pinóquio foi iludido pela raposa e pelo gato. O Pinóquio, ele ganhou orelhas de burro, cauda de burro. Aconteceu um monte de coisa. Só desventuras. Toda vez que nós pararmos nessa vida para tentar andar com as nossas próprias pernas, nós vamos ter o mesmo destino que o Pinóquio. Sabe qual foi o destino do Pinóquio? Ele parou na barriga do peixe. Até o Pinóquio foi para a barriga do peixe, pessoal. E você conhece um personagem bíblico muito interessante que também tentou andar com a sua própria perna, que foi o Jonas. E ele foi parar na barriga do peixe. Toda vez que você tentar andar com as suas próprias forças, na tua própria sabedoria, no teu próprio intelecto, nos teus próprios planos, você vai parar na barriga do peixe. Os nossos caminhos humanos, da nossa inteligência humana, vai nos levar para a barriga do peixe, mas os caminhos de Deus vão nos levar até a cruz. Glória a Deus. Mas todas as vezes que nós mesmos assim andamos na força das nossas próprias pernas, da nossa própria inteligência, e mesmo que a gente venha parar na barriga do peixe, vai acontecer o que aconteceu na história do Pinóquio. Sabe o que aconteceu? A história diz que aquele tubarão que engoliu o Pinóquio, né, um tubarão, o nome do tubarão era tubarão Átila. Preste atenção. A história diz que aquele tubarão tinha 1 quilômetro. Era grande o tubarão, dava para jogar futebol dentro dele, né? Era grande o bichinho. Mas no momento o Pinóquio estava andando lá dentro e viu um velhinho no canto lá, chorando. E ele viu que aquele velhinho estava comendo alguns peixinhos que o tubarão tinha engolido, e estava chorando. Quando ele chegou mais perto, ele viu que era o pai dele que estava ali dentro da barriga do tubarão. Porque o pai dele nunca deixou de procurar ele. E no momento que ele mais precisou, ele estava lá na profundeza, dentro da barriga do peixe, o pai dele estava lá junto com ele lá também. No momento que você mais precisar, seja qual for o momento, Deus ainda está perto de você. Lembra que eu falei para vocês do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, refrigera a minha alma. E a palavra fala que Deus faz um monte de coisa. Mas lá no versículo 3, se eu não me engano, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja bem, até o versículo 3, Deus está fazendo coisas com os seus filhos, agradando os seus filhos. Mas ainda que o filho decida sair do caminho e vá parar na barriga do peixe, mesmo assim, lá no vale da sombra da morte, ele estará comigo. Lá dentro da barriga do peixe estava lá o Gepeto, esperando o Pinóquio. E quando o Pinóquio viu o pai dele, veio aquele sentimento de afeto. Talvez o Pinóquio achou que nunca mais ia ver o rosto do pai dele. Talvez o Pinóquio até tinha pensado que o pai dele tinha morrido, que não haveria mais possibilidade de encontrar o pai. Mas o coração dele se encheu de esperança e de alegria quando ele viu o rosto daquele velho. Era o pai dele que estava ali. Você sabe o que é sentimento de afeto, pessoal? Sentimento de afeto é porto seguro. Você sente isso, segurança nos braços de Deus. Aquela segurança assim que você pode fechar os olhos e você sabe que existe um exército inimigo perto de você, mas você pode fechar os olhos no peito de Deus, porque você sabe que os
braços de Deus vão te proteger. Aleluia. É esse sentimento que eu quero falar para vocês. Deus é Pai, Deus te deu a imagem dele, Deus assumiu o teu problema, Deus te deu palavra para você aprender, mas quando você desviar do caminho, mesmo assim Ele te busca e te segura nos braços dele. Esse é o amor de Deus. Lembra que eu preguei para vocês algumas semanas passadas? Muitas vezes a gente fica achando que Deus está calculando o nosso mal. Às vezes a gente acha que quando a gente erra, Deus fica calculando o nosso mal. Deus não faz isso. Agora preste atenção, Deus não quer passar a mão na sua cabeça. Deus não passa a mão na cabeça de filho nenhum. Deus ensina para que o filho possa crescer. Amém? Agora Deus não maltrata, Deus ensina, Deus não maltrata. Diga assim, Deus é Pai. É Pai. E o Pai ensina. Ensina. O Pai ensina. O Pai não maltrata, o Pai não espanca. O Pai não faz isso, mas o Pai ensina. Porque Ele sabe que o filho precisa crescer e amadurecer. Agradeça a Deus quando você recebe uma palavra exortativa. Porque a palavra exortativa vem para que você possa amadurecer. Porque você vai olhar o diabo dentro do olho dele e vai dizer assim: eu sou filho de Deus, e se você não sair da frente, eu vou passar por cima. Não é na força da minha perna, mas a minha perna está guiada na presença de Deus. Agora, quando a gente não sabe quem é o nosso Pai, a gente acaba atacando fogo nas nossas pernas, levando balde de água fria. A gente anda no meio da chuva, o cupim entra na nossa perna, a gente vira um trapo. É isso que acontece. Como eu falei, eu estou falando de coisas que aconteceram na minha vida. Mas pela graça de Deus eu encontrei o Senhor lá dentro da barriga do peixe. O Pai foi me buscar lá. Pessoal, para mim encerrar aqui, preste atenção. O Gepeto, ele montou aquela madeira, aquele pedaço de galho falante, porque o Gepeto queria ter uma família. Diga assim, o Gepeto queria ter uma família. Sabe por que Deus fez essa obra aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 7? Porque Deus queria ter uma família. Preste atenção. Deus não quer um filho que use uma máscara. Preste atenção, não é esse filho que Deus quer. Não é assim, porque esse filho não entendeu que ele é filho ainda. Pessoal, quando eu falo de máscara, não é de uma forma ruim, que um mascarado, um mentiroso, não. Sabe o que é máscara? O que eu quero traduzir por máscara aqui? É a gente chegar na presença de Deus e dizer assim: Deus poderoso, soberano, magnitônimo, poderosotônimo. Quando o meu filho quer falar comigo, ele não chega para mim e diz assim: Pai poderoso, altíssimo. Meu filho diz assim: ô Pai. E eu escuto ele. Eu dou atenção para ele. Deus é poderoso? Deus é poderoso. Ele é altíssimo, soberano. Mas quando você chega até ele, tira essa máscara assim e diga: ô Pai. Só fala assim para ele: ô Pai. E ele vai prestar atenção em você. Mas muitas vezes a gente começa a fazer aquela ladainha, aquele monte de coisa, e fala um monte de palavra bonita, e vai para lá e vem para cá, e no final não falou nada. É ou não é verdade? Fala bastante e não fala nada. Chegue na presença do seu Pai hoje e diga: Pai, ô Pai, e fala com ele, diga o que está aqui dentro. Deus queria ter uma família em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus, ele se interessa com o tênis que você vem para a igreja. Deus se interessa e quer uma opinião para falar para você qual é o lado que você deve pentear o seu cabelo, se você tem que usar óculos ou não tem, qual é a cor preferida ou não é a sua cor preferida. Deus quer saber com quem você quer casar, com quem não quer casar, com quem você quer namorar, com quem não quer namorar. Deus quer saber tudo de você, porque o Pai quer saber isso do filho. O pai não deve ser procurado só quando o filho tem um pedido. O pai tem que ser procurado quando o filho quer se relacionar. Amém? O ingrediente dessa história foi o amor. Preste atenção, eu quero falar isso para você, para concluir essa mensagem aqui. Essa história aqui, pessoal, demonstra, é uma evolução de um boneco de madeira que se tornou um filho. Mas tem esse exato momento da barriga do peixe, o Pinóquio era um menino de madeira.
Ele não era uma pessoa viva. O Pinóquio, na verdade, não tinha uma alma ainda. Ele era só um pedaço de madeira que foi bem esculpido. Sabe por quê? Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Conhecer o amor de Deus mostra quem é o seu Criador. Preste atenção. Quando você conhece o amor de Deus, você se torna filho. Agora, se você só sabe do amor de Deus, você só sabe quem é o seu Criador. Mas quando você conhece o amor de Deus, não é só saber, é conhecer. Quando você conhece o amor, você se torna filho. E filho tem paternidade, filho tem legitimidade, filho tem poder e autoridade do pai. Amém. O filho entra dentro da empresa e ele manda na mesma autoridade que o pai manda. Essa autoridade está sobre a sua vida. Essa autoridade de Deus está sobre a sua vida. Mas você precisa entender sobre o amor. Porque enquanto o Pinóquio era de madeira, ele teve perna e ele correu. E quando o pai dele não estava perto, ele teve a oportunidade de ter um grilinho falante junto com ele, que era a consciência do Pinóquio. É ou não é verdade? E até a consciência que ele tinha, ele negou. Muitas vezes Deus está lá na nossa consciência, lá falando e falando e falando, e a gente está repudiando a nossa consciência. Sabe o que o Pinóquio fez com o grilinho dele? Ele esmagou o grilinho dele, jogou para o lado. Sorte que o grilinho não morreu. Esmagou a consciência. Muitas vezes nós estamos neutralizando, esmagando a consciência de Deus dentro de nós, suprimindo a presença de Deus dentro de nós e querendo viver da nossa própria vontade. Filho, cuidado com isso. Filha, cuidado com isso. Deixa Deus guiar a sua vida, porque Ele vai te dar um coração de carne, de músculo cardíaco que vai bater, que vai pulsar o sangue de Jesus dentro de você. O cupim não vai mais dominar a sua vida. Não vai mais. Os seus pés não vão mais ser incendiados. Você não vai mais ser ludibriado pelo inimigo. Mas você precisa conhecer o amor do Pai. Se coloca de pé nesse momento. Para encerrar a história aqui. A história original do Pinóquio, preste atenção, não foi a transformação de um boneco que ganhou carne. Foi de uma criança que surgiu. Preste atenção. Um dia o Pinóquio estava dormindo na história original. E quando ele acordou de manhã cedo, ele olhou para suas mãos e eram mãos de carne e osso. E aí ele desceu até na sala da casa dele. O pai dele estava, sentado na beira da lareira ali, se esquentando. E ele olhou para o lado e enxergou um monte de madeira amontoado lá. Ele chegou mais perto e ele viu que era ele do antigamente. A história original é assim. Não é a madeira virando um menino. É um menino que surgiu, que era o Pinóquio. É como se ele tivesse ganhado um novo corpo. E aí quando ele olhou para aquele boneco de madeira, preste atenção, o Pinóquio riu daquele boneco de madeira. Porque ele disse, olha quanto engraçado que eu era. Quanto estranho que eu era. Pessoal, quando nós conhecemos Deus, é isso que acontece. Deus não está cobrindo o pecado que está dentro de você. Deus está te dando você é uma nova criatura agora. Amém? Você é nova criatura em Deus. E quando nós somos filhos e sentimos um amor tão forte de Deus dentro de nós assim, nós olhamos para o nosso passado e dizemos assim, meu Deus, como eu fui ter essa atitude antigamente? Como eu era engraçado antigamente, que eu fazia tanta coisa que, meu Deus, como eu não percebi que aquilo ali era errado, como eu podia agir dessa forma? Isso é sinal que você está se tornando filho, que a madeira ficou para trás, e que o seu coração agora é de carne, está bombando.